De número 40, irmãos, como nós já vimos, e vamos apenas recapitular esse tópico aqui tão importante. O Salmo de número 40, ele lida com a realidade que descreve a encarnação de Cristo. Nós vimos que nos versículos 6 a 8 desse Salmo é a descrição de que o Senhor utiliza isso em Hebreus, no capítulo 10, que nós trabalhamos domingo passado, no culto da tarde, quando nós analisamos a citação do Salmo de número 40, versos 6 a 8, que diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. E dentro do meu coração está a tua lei. Aqui é a descrição clara de que o Senhor Jesus Cristo se fez homem, como prometido desde toda a eternidade, como anunciado desde toda a eternidade, como podemos ler no livro de Efésios, no capítulo 1. Por outro lado, nós aprendemos também que esse Salmo de número 40, irmãos, ele descreve a estrutura da própria obra da redenção na vida de Davi, como Davi experimentou aquilo na sua própria vida. Então, por exemplo, nos versos de 1 a 3, descreve o Senhor tirando Davi da morte, quando ele diz: esperei confiantemente, ou esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa é a descrição que nos Salmos, não apenas aqui, mas em outros lugares, falam acerca do Deus que tira o seu povo da morte, apontando claramente para Cristo, aquele que morreu e foi tirado da morte. Então, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, veja só, irmãos, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele então traz a mensagem do Evangelho para proclamar ao povo. E aí vem a segunda sessão. E é interessante notar que nos versos 6, a gente viu de 1 a 3, falando da ressurreição, não é? E depois do 6 ao 8, descrevendo a encarnação, como que dizendo, ele veio para fazer a vontade de Deus. Você tem uma declaração impressionante. Aquele que morreu foi o que veio do céu para se fazer homem e então morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser sacrifício pelos nossos pecados, como aquele que foi um filho obediente até o fim. A sua lei, veja, a lei que ele vai proclamar, primeiro está escrita no coração dele, a lei está escrita dentro do meu coração, e ele vai então proclamar essa verdade aos homens. Quando ele sai da morte, quando ele ressuscita dentre os mortos, no verso 9, ele então diz: proclamei as boas novas de justiça. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Ele diz: eu fiz isso quando vim ao mundo e fui tirado da morte. O Senhor me concedeu o poder para proclamar o Evangelho com poder a todos os homens. O que nós temos aqui, irmãos, é Cristo como profeta. E depois, no verso 11 em diante, nós vamos ter Cristo como sumo sacerdote, isto é, aquele que, adentrando os céus, intercede pela igreja. Então, hoje, nós vamos vê-lo como aquele que prega a palavra à igreja, o pregador, o profeta do Evangelho, aquele que proclama o Evangelho, ele mesmo. O próprio Cristo é aquele que anuncia a palavra de Deus. E como é que ele faz isso, irmãos? Vamos olhar para o nosso texto, não é? Primeiro, perceba que esses versículos aqui declaram algumas ênfases muito interessantes. A primeira delas é quem é que faz. Veja, ele diz no verso 9, proclamei, eu proclamei. Então, entenda aqui o eu é muito forte. Eu proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. E ele diz mais, jamais cerrei, eu jamais cerrei os lábios, como ele descreve no próprio texto. Na sequência do verso 10, ele diz: eu não ocultei no coração a tua justiça.
Eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não escondi da congregação essa verdade, a tua graça e a tua verdade. Eu não fiz, eu preguei, eu anunciei, eu proclamei, eu não escondi da congregação a tua palavra e a tua verdade. Então, a ênfase aqui é, primeiro, quem fala. É óbvio, irmãos, que Davi é o personagem histórico do texto, mas ele está tipificando Jesus Cristo aqui, sem dúvida alguma. Jesus aqui declara isso. É importante lembrar que, normalmente, após as grandes libertações ocorridas na vida de Davi, ele vem sempre com uma mensagem de que ele anunciará isso aos povos, anunciará isso à igreja. Por exemplo, no Salmo de número 51, venha comigo, por favor, quando ele está confessando ao Senhor os seus pecados, reconhecendo ali que ele pecou contra o Senhor. A partir do versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Veja, Senhor, lava-me, purifica-me, restaura-me, e então eu anunciarei isso aos pecadores. Há uma relação muito direta entre libertação e pregação. Ele foi tirado da morte e ele diz: eu nunca deixei de anunciar e proclamar a tua verdade na Santa Assembleia. Essa é a realidade da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. O outro ponto aqui importante é entender também, não é, o que ele faz. Ele que proclama, mas ele proclama o quê? É impressionante a quantidade de termos que Davi utiliza aqui para descrever o conteúdo dessa mensagem. A quantidade de expressões. Veja, volte comigo no Salmo 40, mais uma vez, irmãos, e veja o verso 9. Proclamei as boas novas. Essa palavra hebraica, que é traduzida aqui por boas novas, ela é interessante, é como se fosse a palavra evangelho. Na Septuaginta, esse é o termo que a Septuaginta traduz por evangelho. Normalmente, o termo usado aqui, em hebraico, é o termo que, traduzido para a língua grega, é a tradução para evangelho. Daí, o tradutor não tem nenhum pudor, eu posso dizer, porque não há necessidade de dizer, porque não é uma invenção, é o que é entendido. Aqui está sendo dito: proclamei as boas novas. Proclamei as boas novas. É importante você notar que essa é uma realidade que não é apenas descrita aqui nesse salmo em particular, irmãos. Não é? Quando você vai, por exemplo, você vai perceber isso em outros salmos. Não é? Você vai notar no Salmo 96, verso 2. Veja o Salmo 96, 2 diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Fazer conhecido. É interessante que é como se fosse uma proclamação de alegria, de algo novo que está surgindo. Eu proclamei as boas novas. Eu proclamei aquilo que é a salvação. Porque o que foi que ele conquistou, irmãos? A redenção. Ele perdoou os meus pecados. Quando ele disse que ele se fez homem, morreu em meu lugar, ele fez isso para perdoar os meus pecados. Mas ele não apenas faz isso. Richard Sibbes vai dizer: Jesus Cristo não apenas ele perdoa por meio do seu sacrifício os pecados, mas ele agora vai anunciar. Lembra lá do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, quando diz assim, quando descreve o mistério da piedade, e ele diz: aquele que foi manifestado na carne, Deus, contemplado por anjos, justificado em espírito
contemplado por anjos. Richard Sibbes diz, a obra, a encarnação de Cristo não era apenas vista pelos anjos, mas também por aqueles que estavam perdidos no mundo. E aí ele diz, pregado entre os gentios e crido no mundo. Ele veio da glória, se fez homem, foi justificado em espírito, contemplado por anjos e também contemplado por pecadores, como por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho se faz conhecido, aquilo que ele fez agora é publicado entre as nações. E quem faz isso, ele mesmo faz isso. Eu proclamei essas verdades, eu proclamei as boas novas de justiça. E veja os termos que ele utiliza, irmãos, boas novas aqui, quando ele usa outra expressão, não é? Boas novas de justiça. E o termo justiça aqui representa exatamente aquilo que é o Evangelho. Lembra lá de Paulo, irmãos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, eu proclamei as boas novas do Evangelho. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que aquilo que era impossível por causa do pecado, aquilo que era impossível para a lei por causa do pecado, Cristo conquistou isso por meio da sua obediência e da sua encarnação, e ele então pagou o preço do meu pecado, cumprindo a lei perfeitamente, sendo e praticando a justiça, sendo justo e praticando a justiça. Eu proclamei o Evangelho. Lembra que essa foi a esperança de Martinho Lutero, irmãos, que tentava resolver o problema do seu pecado, fazendo com que ele mesmo sofresse as dores no corpo, a fim de que o seu pecado fosse tirado dele. Quanta penitência, e ele nunca foi liberto da culpa do pecado, até que ele ouviu dizendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É no Evangelho que eu conheço a justiça de Deus. Deus revela o quanto Ele é justo, fazendo com que o seu próprio Filho sofra, morra em meu lugar, cumprindo toda a lei de Deus. Veja que mensagem que ele proclama, aquilo que ele mesmo fez, aquilo que ele é, ele anuncia. Proclamei as boas novas de justiça. Mas ele diz mais no texto, irmãos, ele diz assim, no verso 10, não ocultei no coração a tua justiça novamente. E aqui ele não era apenas obediente no íntimo, irmãos, ele queria tornar conhecido isso. Como é interessante, né? Nós tantas vezes pensamos que é pecado apenas obedecer externamente e não internamente, imaginando, olha, externamente parece que eu guardo a lei de Deus, mas no meu coração eu peco contra o Senhor. Isso é pecado, é verdade, mas seria pecado também se nós tivéssemos essa verdade no coração e não publicassem isso. Ele diz, eu não apenas fiz isso, eu não cerrei, eu não deixei isso dentro do meu próprio coração, eu anunciei à congregação a verdade. Há um aspecto tão precioso, irmãos, como que o Senhor Jesus Cristo escreve a importância da comunicação, a importância não da mera oratória, mas também da oratória, a importância de falar aquilo que está dentro do nosso coração. E ele não apenas tinha a lei no coração, mas ele expôs isso à Assembleia. Ele tornou isso conhecido no meio da Santa Assembleia. Ele fez conhecido isso diante dos homens. Proclamei a tua fidelidade. Veja que termo. Aí ele já usa uma outra terminologia.
a tua fidelidade. Essa palavra fidelidade, ela é uma palavra, por exemplo, que em hebreu, em Abacuque, irmãos, ele chega a dizer assim, o justo viverá pela fé, que é o que está lá em Romanos 1,17, mas Abacuque, de onde é citado, diz, o justo viverá pela sua fidelidade. Ele diz, eu proclamei a fidelidade. Porque a salvação não é apenas crer, mas é obedecer. Perceba, irmãos, como isso funciona. Romanos do capítulo 1 até o capítulo, se você pegar isso de modo geral, Romanos do capítulo 1 até o capítulo 5, pelo menos a palavra mais usada em Romanos 1 a 5 é a palavra fé. Depois do capítulo 6 em diante, você vai encontrar a expressão obediência. Porque Paulo, no capítulo 1 de Romanos, verso 5, diz, eu proclamo o evangelho para quê? Para a salvação por meio da obediência que procede da fé. Isto é, eu creio no Senhor e obedeço. Então, eu não proclamo apenas a salvação, eu proclamo a retidão, eu proclamo que vocês vivam de acordo com aquilo que vocês creem. Que vocês não apenas amem o evangelho, mas obedeçam o evangelho. Eu anuncio isso, a fidelidade de Deus. Mas ele vai adiante, irmãos, e diz ainda, jamais serei, ainda não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A tua graça. A palavra graça aqui é a palavra famosa, a palavra hebraica hesed, que todos nós já conhecemos. Hesed é a palavra para misericórdia, amor pactual. Eu proclamei aos homens que o Senhor teve misericórdia deles por meio do meu sacrifício, por meio da minha obra redentora. Eu proclamei ao mundo que tu és misericordioso. Eu proclamei ao mundo a tua verdade, e essa misericórdia é pautada na verdade, porque tu és a verdade. Naquilo que está escrito na própria revelação. Imagina, irmãos, esse é o conteúdo do evangelho que está sendo pregado aqui. Imagina Davi com as palavras inspiradas, descrevendo a glória do futuro desse evangelho. Proclamei as boas novas de justiça. Eu proclamei, eu anunciei. Proclamei o quê? O evangelho, as boas novas. Como se descreve esse evangelho? Evangelho da justiça, da fidelidade, da misericórdia e da verdade. Mas para quem ele proclamou? O texto diz, para a grande congregação. Ele anunciou para a grande congregação. É o que está dito aqui, irmãos. Quando você pensa nessa grande congregação, o evangelho é proclamado por Jesus, o profeta semelhante a Moisés, como descrito em Deuteronômio 18, mas não apenas por Jesus, mas por todos os pregadores que se levantam em seu nome para dar continuidade à proclamação do mesmo evangelho. Nós ouvimos esse evangelho quando nos reunimos como igreja, uma grande assembleia reunida pela graça divina em todo o mundo, em todo lugar. O Senhor prega por meio dos pregadores o evangelho. Não pense que é meramente o pastor pregando. A pregação, ela não é algo apenas um discurso de um homem, deve ser a proclamação do evangelho
Isso é a voz de Deus, é Deus falando com a igreja. Esse é o princípio. Sem desmarcar o Salmo, Efésios, no capítulo 2, veja, por favor, apenas um texto. Ele é suficiente para entendermos isso, creio eu. Efésios, capítulo 2, irmãos. Do verso 11 em diante, ele está falando aqui da obra de Cristo que uniu judeus e gentios por meio do sacrifício de Cristo. Ele tirou a barreira da inimizade que separava judeus e gentios, fazendo dos dois uma só carne. Verso 14, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, ele que em Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora veja, vindo ele, irmãos, ele está se referindo à pessoa de Cristo, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Quem evangelizou? Jesus Cristo. Paulo diz, ele veio e evangelizou os que estavam longe e aos que estavam perto. Quando foi que Cristo pregou aos gentios, irmãos? No sentido amplo da pregação de Paulo, pregou por meio dos pregadores do evangelho. Quando o evangelho é proclamado com fidelidade, é Cristo falando com a igreja. É Cristo falando com a igreja. Quando nós pensamos um pouco sobre isso, eu queria olhar para esse texto sagrado e tirar algumas implicações da obra de Cristo como pregador, na conclusão, no término da nossa exposição, irmãos. Como Cristo ensina? Como Cristo ensina a igreja? Como é que ele se levanta no meio da Santa Assembleia e proclama? Você sabe que ele não apenas prega, como ele canta. Ele é quem dirige, ele que canta com a igreja, e ele é quem proclama a igreja. Nós vamos ver, daí a razão da escolha do Salmo 22, que é a obra de Cristo cantada aqui toda, e você vai ver que no fim da obra ele vai dizer, e ele diz, eu proclamarei o teu nome. É a mesma verdade. Ele anuncia esse evangelho aos homens. Com o Salmo 22 vai declarar isso abertamente. Então eu queria pensar com vocês rapidamente, irmãos, como Cristo ensina a igreja. Como ele proclama esse evangelho à igreja. A primeira coisa, Jesus ensina de modo claro e perspicaz. Ele ensina de modo claro e perspicaz. Quando Cristo esteve na terra, no nosso meio, irmãos, ainda antes da sua morte e ressurreição, ele pregou o evangelho aos homens, nós sabemos disso. Ele ensinou por meio de parábolas e também revestiu sublimes e espirituais mistérios com metáforas terrenas, adaptando-os assim às fracas e limitadas capacidades dos homens, e falou de maneira tão familiar acerca deles, como se estivesse tratando de coisas terrenas. E de acordo com o seu próprio exemplo, deseja que seus ministros preguem, buscando ser claro na sua linguagem, como o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 12, e pela manifestação da verdade, recomendando-se a consciência de todo homem diante de Deus, pela manifestação da verdade. Mas quando nós falamos mensagem clara e perspicaz, ele não está dizendo que ele está permitindo palavras rudes e descuidadas em suas expressões, despejando palavras grosseiras, palavras mal formadas, pobres, vis, desordenadas, desagradáveis, repulsivas aos ouvidos dos homens. Não, ele não ensina assim. Não é assim, irmãos. Uma expressão santa, séria e grave convém aos lábios
dos embaixadores de Cristo. É estranho pensar que confundir clareza com futilidade é como se falasse apenas, contasse piadas no púlpito, fizesse coisas engraçadas, fosse uma maneira de comunicar o evangelho às pessoas. Isso é repulsivo. Não se deve imaginar algo parecido. Ele quer que nos inclinemos claramente, irmãos, para compreendermos a sua vontade. Ele quer que a sua vontade se faça conhecida e ele falará da forma santa, perspicaz, para que todos, de forma clara, possam compreender o evangelho. Mas não faz apenas isso, irmãos. Como diz Provérbios no capítulo 8, verso 8 e 9, ele diz: todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nada tortuoso ou perverso. Todas são retas para o que entende e justas para os que acham conhecimento. Mas também Cristo ensina de modo pleno. Ele nos dá uma revelação completa e clara da vontade de Deus a respeito de todas as coisas que diz respeito à nossa felicidade, tanto nessa vida quanto na futura. A respeito de Cristo está escrito que nós lemos no Salmo 40, verso 9 e 10, tendo proclamado boas novas de justiça na grande congregação, jamais fechei os meus lábios, tu bem o sabes, Senhor, não escondi no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não ocultei da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Perceba, ele descreve o evangelho na plenitude, com muitos termos, para dizer que ela é proclamada na totalidade, em todos os aspectos. Ele nos deu uma regra perfeita de fé e de obediência, uma regra nada defeituosa ou supérflua, mas abrangendo todo o dever do homem. As Escrituras contêm os conselhos de Deus que Ele graciosamente enviou para remediar as misérias da queda. Por isso o apóstolo Paulo diz, em Atos 20, verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em João 15, verso 15, nós podemos aprender: tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Está escrito em 2 Timóteo 3,15, que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. E no Salmo 119, 97, nós ouvimos: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ele nos dá o ensino pleno e contínuo. É assim que Cristo fala à sua igreja. Terceiro aspecto do ensino de Cristo, irmãos. Cristo ensina a vontade de Deus de forma pura e santa. Pura e santa. A sua doutrina não tem menor mistura de erro que a enfraqueça. Seus inimigos maliciosos, que estavam continuamente à espreita para pegá-lo em algum erro, observavam atentamente suas palavras e ações, não puderam encontrar nada do que o acusar. Daí a razão porque tiveram que levantar falsas testemunhas. Ele pregou o evangelho de modo puríssimo aos homens. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele ordenou aos ministros que preservassem a simplicidade e a pureza do evangelho, sem misturá-la nem adulterá-la. Por isso está escrito em 2 Coríntios 4, 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 17, diz: porque nós não somos como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós falamos de modo puro o Evangelho. Nós não misturamos o Evangelho com outras coisas, com erro e mentira. O Evangelho é proclamado
com pureza e sinceridade. Quarto, Cristo vai ensinar a mente de Deus de uma forma afetuosa. Isso é impressionante, irmãos. Lembre-se, lá em Lucas 24, 32, os discípulos que andavam com Cristo e ouviam ele falar, eles diziam: ardia dentro de nós o nosso coração quando ouvíamos ele falar. Isaías 42, verso 2, foi profetizado na antiguidade: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Isaías 50, verso 4, Senhor, me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. A boa palavra ao cansado, para que ele me ensine a falar a boa palavra ao cansado. Ele fala afetuosamente, não como um juiz no tribunal, ele fala ao coração da sua igreja. Mas não apenas isso, irmãos, o Senhor também nos mostra que Jesus ensina a sua palavra e o Evangelho de modo infalível. Os homens mais sábios desse mundo podem enganar e podem levar outros para o engano, mas não é assim com o ensino de Cristo, pois eles não estão sujeitos ao erro nem ao engano. Seu Espírito guia os homens em toda a verdade e em nada além dessa verdade. O Espírito é um guia infalível, um pastor que não permitirá que suas ovelhas se desviem para a destruição eterna nos montes do pecado da vaidade. Aqueles que são ensinados por Cristo chegarão à glória celestial, pois ele disse lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A palavra dele nos sustenta, é segura, e nós podemos ter certeza, quando ele se levanta na Santa Assembleia, ele proclama a glória desse Evangelho. Mas por último, irmãos, ele vai ensinar aos homens a vontade de Deus de maneira redentora e salvadora. Não apenas um modo de pregar, ele ensinará a salvação. Todos aqueles que são ensinados por Cristo são feitos sábios para a salvação. Foi isso que ele disse a Timóteo. Nós já citamos isso, mas vamos relembrar. As sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Escritura pode tornar-te sábio. Há uma grande, irmãos, quantidade de outros tipos de conhecimento que acompanha os homens até o inferno. O piso daquela fornalha infernal, como alguém já disse, é pavimentado com os crânios de muitos grandes eruditos. Muitos têm cabeças instruídas, mas corações sem graça e sem evangelho. Mas a vida eterna se encontra no ensino de Cristo, somente em Cristo. Você pode conhecer no meio dos filósofos, irmãos, a glória da beleza da virtude, mas nunca, somente por ela, conhecerá a glória da beleza de Deus na face de Jesus Cristo. Se for sem Cristo, não haverá salvação. A vida eterna se encontra no ensino de Cristo. O nosso Salvador diz a João, diz na sua oração em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É por isso que ele é chamado a luz da vida. E nesta luz é que os homens podem ver a luz. Sem ele, nós não podemos conhecer. E aí eu preciso fazer um teste, né? Vamos fazer um teste pessoal. Cristo ressuscita dentre os mortos e proclama esse evangelho aos homens, no poder do Espírito.
e proclama dessa maneira aqui, que nós acabamos de descrever. Mas eu queria fazer uma pergunta, irmãos. Como você pode saber se você é ensinado por Deus em Cristo? Como é que eu posso saber se eu fui ensinado por Ele? Algumas marcas estão presentes naqueles que escutam a voz do Mestre na Santa Assembleia, a voz do Redentor na Santa Assembleia. Primeiro, essa é a primeira marca, humilhação. Os ensinos de Cristo são profundamente humilhantes para a alma. O conhecimento humano incha o homem, infla o homem, mas o conhecimento de Deus humilha o homem. Ele esvazia o homem de toda a vanglória e do seu próprio valor, enchendo de pensamentos humildes acerca de si mesmo. Assim acontece com Jó. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A mesma luz do Espírito que nos revela a gloriosa grandeza e majestade de Deus e os seus demais resplandecentes atributos também nos revela ao mesmo tempo, irmãos, a vileza, a baixeza, o vazio e a completa indignidade do homem. Sim, até mesmo o melhor dos homens. Como Isaías, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Você já foi profundamente humilhado pelo Evangelho de Cristo? Você foi levado a enxergar o seu próprio vazio? Aqueles que estão cheios de orgulho e presunção estão alheios ao ensino de Cristo completamente. Segundo lugar, irmãos, a segunda marca, os ensinos de Cristo vão afetar e impressionar o coração do homem. Eles alcançam plenamente a alma do pecador. Oséias 2,14 está escrito: falarei confortavelmente com ela. Ou como no original está escrito, irmãos, falarei ao seu coração, falarei ao seu íntimo. Quando Cristo mostra ao homem o grande mal e perigo do pecado, ele convence a toda a alma de tal maneira que nenhum conforto terreno pode lhe trazer paz ou doçura. Tudo se torna insípido, sem mais sabor do que qualquer comida sem sal, você imagina. Mas quando ele faz a paz, quando ele traz paz à alma e anuncia o perdão dos pecadores, há uma alegria que não se pode descrever. Aí você tem, o Senhor colocou nos meus lábios um cântico de livramento, o Senhor colocou nos meus lábios um cântico de louvor, porque o Senhor falou profundamente ao meu coração. Terceira marca que você precisa experimentar e precisa entender se você tem ouvido Cristo. Os ensinos de Cristo são, irmãos, também eles são santificadores e renovadores. Eles mudam e reformam o coração. Eles não apenas falam ao meu coração, eles moldam o meu coração. E Efésios 4, 21 a 23 diz: se é que ouvistes e nele fostes ensinados, como está a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Aqui a santidade, irmãos, e a pureza são um efeito do ensino divino. Veja, se é que o ouvistes, diz Paulo à igreja de Éfeso, se é que vocês têm ouvido a Cristo, vocês vão aprender isso, que vocês vão se desfazer do velho homem e se renovar no novo homem, viver uma nova vida, uma vida de santidade. Quarto, se é possível ver essa marca na nossa vida, todos os ensinos de Cristo são práticos, resultando em obediência alegre de alma. Noções vazias e especulações inúteis não são aprendidas de Cristo.
Assim como suas palavras criadoras foram eficazes, também suas palavras de ensino são sempre acompanhadas de efeito. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Assim também quando diz a uma alma, ser humilhada, ela é de fato humilhada. Mas não apenas isso, irmãos, quando ele diz, ser consolado, a consolação vem imediatamente. Como Isaías 66:13 diz, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. O Senhor perdoou os nossos pecados. Mas ainda, por último, os ensinos de Cristo estão sempre de acordo com a palavra escrita, sempre de acordo com aquilo que é revelado na Escritura Sagrada. O Espírito de Cristo e a palavra de Cristo nunca entram em desacordo. Nunca. João 14:26 diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Quando ele fala ao coração do pecador, seja em convicção, instrução ou consolação, ou faz uso das próprias palavras da Escritura, ou fala em linguagem inteiramente conforme a Escritura. Assim a palavra escrita se torna a pedra angular para avaliar a prova de todas as doutrinas. Tudo que diferir das Escrituras, da verdade, não deve ser considerada no meio da pregação. Por quê, irmãos? Porque o que Cristo vai falar é o que está dentro do coração dele, é aquilo que está escrito no coração dele. E com isso a pregação de Cristo levará o indivíduo a declarar como Davi, no Salmo 73, verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje, além de ti. No final, a proclamação do Evangelho levará a congregação a esse entendimento. O Senhor é a fonte de todo o meu consolo e alegria. Nada mais é possível fora dele. O Evangelho é pregado, irmãos, ouve-se a voz de Cristo por meio da pregação da palavra. E aqui a palavra pregada dominicalmente. E como o pregador tenta fazer? O que é que o pregador tenta fazer domingo após domingo como aquele que é o amigo de Cristo, o amigo do noivo, que está cortejando a noiva para Cristo no meio da assembleia? Qual é e o que ele deve fazer no meio da proclamação do Evangelho? Imagine, irmãos, que onde é que você vai ouvir a voz de Cristo? Na palavra escrita e na pregação. Primeiro, Cristo vem à casa de sua mãe. Deus é o nosso Pai, diz Calvino, a igreja é a nossa mãe. Cristo vem à casa de sua mãe. Isto é, ele vem às ordenanças públicas. Ali, por meio dos seus embaixadores, ele busca o consentimento dela, da assembleia, da igreja. Nas ordenanças públicas, há um testemunho dado acerca de Cristo. Sua disposição é proclamada. Os pecadores são chamados, exortados, instados a entregarem-se a Ele e abandonarem seus pecados. Exerce-se sobre a Assembleia um argumento, por meio de argumentos, compelindo-os a entrar nesse casamento com Cristo. Todas as vezes que nos afastamos do culto público, nós optamos por não ouvir
aquele que se levanta na Santa Assembleia e fala no meio da Santa Assembleia as palavras que ele não escondeu no seu coração, palavras de justiça, de misericórdia, de verdade, as boas novas do Evangelho. Quando a palavra está sendo pregada, então, por último, Cristo particularmente fala à alma da igreja. Cada um individualmente. O máximo que eu consigo chegar são aos seus ouvidos, e por mais que me esforce, alcançar suas emoções. Mas só Cristo e o seu Espírito têm poder de adentrar a tua alma perfeitamente. E quando Ele entra na alma dos seus eleitos, na santa congregação, na grande assembleia, algumas coisas acontecem. Ele vai dizer para você: você está perdido, a sua alma está arruinada. Como filho pródigo, ele diz: você está perecendo de fome, você está morto nos seus pecados. Na sequência, ele diz, continua falando a alma, ele diz: olha, os teus amantes arruinaram tua vida, o pecado, o prazer, a satisfação da carne, isso destruiu tua vida. E você nunca encontrará satisfação nesse mundo, com as coisas dessa vida. Você precisa entender isso. Ele continua argumentando na alma. Ele diz: eu estou pronto para te redimir. Eu sou o teu marido, o teu redentor. Então ele mostra para o pecador a beleza da sua majestade, a glória do seu poder. Então ele estende o braço, lança a mão sobre o pecador e o acolhe. A alma é alcançada por Cristo. Depois de ouvir a alma sendo vencida, o que todos dizem, ela aceitou a Cristo. Depois de toda essa obra, ele deu a vida, ele veio ao mundo, ele se fez homem, ele obedeceu à lei, morreu em meu lugar, ressurgiu dentre os mortos, pregou o Evangelho, derramou o seu Espírito. Alguém diz, então, a pessoa aceitou a Cristo. Ela vai dar o consentimento dela agora, porque ela foi vencida pelo poder da pregação do Evangelho. É impossível resistir. A alma escolhe a Cristo, escolhe Cristo todo, o Cristo da verdade, o Cristo da misericórdia, o Cristo da justiça, a sua lei, os seus mandamentos. Ele recebe todo ele. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o desejo dele agora, do pecador agora, é ser encontrado em Cristo, na justiça de Cristo, como Paulo diz em Filipenses 3,9, ser achado nele, não tendo a minha justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus pela fé. Eu quero ser encontrado nele. Na santa e grande assembleia, almas a ouvirem o poder do Evangelho, convencidos pelo poder do Espírito, se rendem a Cristo de todo o coração.
É uma entrega tão preciosa que não há como descrever. Thomas Boston usa uma imagem que me chama a atenção. Ele diz assim: a alma entrega-se a Cristo. Servos dão trabalho por salário. Senhores dão salário por trabalho. Pretendentes dão presentes e penhores para atrair amor. Mas esposos e esposas dão-se a si mesmos, um ao outro. E este é um dia abençoado. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei, com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia de júbilo do seu coração, diz Cantares. É uma entrega perfeita. Cristo se entregou por nós. E nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Porque Ele se levantou na Assembleia para proclamar as boas novas de salvação. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos, mais uma vez. Bendito Deus, nós te exaltamos e bendizemos o nome, pelo doce e glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz, sermos desafiados, Senhor, olharmos para a Tua palavra, para a pregação da Tua palavra, com o coração atento que Cristo está falando conosco. E essa palavra tem poder para mudar a nossa vida definitivamente. Ó Senhor, Senhor nosso, faz ouvir a Tua voz no meio da Assembleia, para que haja glória ao Senhor e salvação no meio da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos